dia a todos. Vamos hoje terminar o sermão profético falando sobre a vitória do bem, na qual eu escolhi colocar a figura do Mestre Jesus, que nos foi oferecida na questão 625 como modelo e guia, porque nenhum de nós aqui, na condições de encarnados, por melhor que sejamos, temos condição de sermos modelo e guia de quem quer que seja da humanidade, porque as nossas emoções ainda são muito desequilibradas, ainda oscilam muito. Nós ainda oscilamos muito entre o bem que desejamos fazer e o mal que ainda fazemos, apesar do bem imenso que desejamos realizar. Então nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, ainda oscilamos muito, por isso nós não somos parâmetros para ninguém mesmo. Então, por isso que Kardec teve a preocupação de perguntar aos espíritos superiores se eles poderiam nos oferecer um modelo e um guia, alguém que fosse seguro para nós nos mirarmos e seguirmos, né, e processarmos toda a nossa evolução espiritual, toda a nossa evolução moral. E por isso a figura do Mestre Jesus. Nós estamos encerrando o sermão profético e também vamos fazer algumas reflexões essa manhã e chamarmos a atenção para que esses momentos que nós estamos vivendo, que nós sabemos que são momentos de transição, onde a mídia ainda tem veiculado muitas comunicações, muitas informações que são, em muitos momentos, muito sensacionalistas, muitas vezes são pessimistas, permeadas de desesperanças, chamando atenção para tudo isso, porque isso foi falado no sermão profético, que haveriam falsos cristos e falsos profetas. Então, para chamar a nossa atenção, para a gente não mergulhar nessas mensagens sensacionalistas, impactantes, que ficam falando do fim do mundo, de coisas catastróficas e cheias de desesperanças. Porque se nos foi oferecido um modelo e guia, esse Jesus querido, que deixou para nós em todo momento da sua vida, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, na sua conduta, sempre uma mensagem de esperanças, por que nós vamos mergulhar em processos de desesperanças? Então é isso que a gente tem que ficar atento, entender o seguinte, que o momento de transição e a data limite é uma coisa muito pessoal, ela diz respeito a cada um de nós, a nossa transformação pessoal. Então, para a gente não ficar assim envolvido com coisas muito místicas e muito sensacionalistas que não levam a gente para lugar nenhum, por isso que a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina de bom senso. Kardec foi intitulado Bom Senso Encarnado, por Leon Denis. Então, para nós, o tempo todo que a gente receber essas mensagens, a gente decantar, tirar dali um norte. Por isso, voltamos a falar da importância de lermos as obras básicas. O sermão profético foi tratado principalmente em A Gênese, capítulo 17, 18. A gente ler um pouco sobre tudo isso, entender as coisas que vão acontecer. Essa transição planetária, ela é gradual. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos. E a cada dia que passa, nós vamos ter a oportunidade de observar no planeta as mudanças significativas. E é isso que a gente tem que ficar atento. E também não ficar focado só no mal, porque o mal do ser humano é focar no mal. É dar muito valor, muita importância às coisas que estão ruins. E não perceber quantas coisas boas estão acontecendo no nosso planeta. Quanta gente está dando de si mesmo, da sua própria vida, do seu tempo, para beneficiar a humanidade. Mas isso ainda não é a notícia que predomina nas mídias, mas elas já estão permeando as mídias. Cabe a cada um de nós veicular esse tipo de notícia. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Nós deveríamos ser os semeadores da esperança, do bem, da paz, da luz. E é isso que a gente deveria estar fazendo.
E aí a gente ia ver que tem muita gente fazendo coisas boas no nosso planeta. Muita gente mesmo. E esse capítulo que vai encerrar o sermão profético, que é a passagem que hoje que nós vai tratar, está no capítulo 25, versículo de 31 até 46. Nós vamos findar. Não vou ler toda a passagem para não se tornar cansativa. Eu coloquei em cada slide um trecho da passagem e a gente vai fazer umas reflexões em cima. Reflexões apenas. Nós não estamos fechando, concluindo nenhum pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não tenho capacidade para fazer isso. Vou dar apenas o meu ponto de vista, o meu ângulo, a minha visão, e vou procurar estimular a vocês um processo de reflexão, que vocês levem para casa esse processo de reflexão. Nós já tivemos a oportunidade de fazer o Sermão da Montanha todo. Hoje nós vamos encerrar o Sermão Profético. E em seguida vamos trabalhar com o Sermão do Cenáculo, que não foi trabalhado, não foi falado nos evangelhos sinóticos, e sim no Evangelho de João. O Sermão do Cenáculo são ocorrências que vão prosseguir, que vão continuar logo após o Sermão Profético. Porém, só foi narrado em João. Isso é importante nós entendermos, que nós pegarmos os evangelhos sinóticos, em seguida eles vão falar da morte de Jesus, da sua crucificação. Mas o sermão do cenáculo, ele está em João, e são acontecimentos que seguem o sermão profético. É o último sermão de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro Entre Irmãos, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, um capítulo intitulado Entrevistas, foi perguntado assim ao Chico: os espíritas dizem sobre a transição do nosso planeta, os tempos estão chegados. O que diria Chico Xavier a esse respeito? Veja, a gente está sempre procurando fonte bibliográfica fidedigna e não vídeos impactantes que dizem assim, o Chico disse, mas ele disse aonde? É isso que a gente tem que se deter. Onde que está o Chico disse? Ele disse mesmo? Se ele disse, tem que estar escrito. Se ele disse, tem que sair da boca dele exatamente tal qual. Então, a gente colocou a referência bibliográfica. Sim, são chegados para um maior conhecimento da verdade, com o patrocínio da ciência. Cada um de nós, no entanto, tem sofrido impactos muito grandes destas mesmas verdades, por falta de Cristo em nosso coração. E nós não estamos sabendo aliar o coração ao cérebro. Temos uma inteligência talvez excessivamente cientificista, mas o coração tanto quanto retardado. Ou seja, temos um coração que ainda acreditamos só naquilo que a ciência pode comprovar. E esquecemos de abrir o nosso coração um pouco mais para as coisas do mundo extrafísico. E aí o Chico continua: precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos. Olha só, a discórdia de nós mesmos não é a discórdia que está no outro, mas a de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos estão chegados para a felicidade humana. Então, toda essa colocação do Chico Xavier, que a gente vai ver que está nesse livro, nós temos que entender que os tempos chegados, a mudança, essa transição que todos nós estamos esperando, volto a dizer, não é um pó de pirlim-pim-pim que vai ser jogado no planeta Terra. Ela diz respeito da transformação de cada um de nós, no nosso mundo íntimo, na nossa vida familiar, na nossa vida em sociedade, no nosso mundo interno, principalmente. Porque não adianta aparentarmos bondade se nós não tentarmos trabalhar o bom dentro de nós. No entendimento que nós oscilamos. Ora conseguimos viver a mensagem do Cristo e horas deixamos aquele homem velho prevalecer nas nossas relações. É assim mesmo. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Por isso que nós não podemos ser modelo e guia. Por quê? Porque nós ainda estamos oscilando. Nós ainda temos que empregar muito esforço para quê? Para vencer as nossas más inclinações. Por isso que o modelo e guia é Jesus. Não pode ser nenhum de nós, não pode ser eu, oradora, não pode ser nenhum de nós. Só pode ser
Mestre Jesus. E ali está mostrando a importância de nós sabermos aliar o coração ao cérebro. Temos sim que estar calcados na ciência. A doutrina espírita também se calcou na ciência. Mas precisamos abrir os nossos corações para as verdades imortais, para o desenvolvimento da moralidade, porque hoje o que está faltando no nosso planeta não é intelectualidade, somos bastante desenvolvidos intelectualmente. O que está faltando é permear essa intelectualidade com a moralidade, que é isso que está nos faltando. Está faltando nas relações humanas nós domarmos as nossas más inclinações. É isso que está faltando nas relações humanas. As relações de conflito, principalmente, que nós vivemos, com as pessoas que nós não guardamos simpatias, não temos afinidade, não temos sintonias. É hora de fazermos prevalecer o homem de bem nessas relações humanas. É hora de nos esforçarmos para alcançarmos. Aliás, convivermos com pessoas difíceis, na qual não guardamos simpatia nem sintonia, é justamente uma grande oportunidade para nós fazermos a nossa transformação moral. Porque sabendo viver com pessoas difíceis, nós domaremos o homem velho que está dentro de nós, esse homem que ainda predomina o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a impaciência, a discórdia, o ciúme, a inveja. É a grande oportunidade. Viver com pessoas que a gente chama de tão antagônicas é a oportunidade que nós vamos ter de desenvolver as virtudes que estão latentes dentro de nós. Porque todos somos filhos de Deus, portanto, todos nós aqui trazemos o potencial do amor dentro de nós. Ele está lá em semente, está apenas aguardando nós prepararmos o terreno, prepararmos o momento certo para que essa semente ela possa desabrochar dos nossos corações. Então, isso aqui é só uma sinopse de tudo que foi tratado no sermão profético. Nós hoje estamos lá, no 7º. Eu coloquei o Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra Dias, e a Bíblia de Jerusalém. Entendam, a disposição didática é diferente, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Apenas a forma didática de trabalhar é que é diferente. E quando, diz lá a passagem hoje, que nós vamos começar a lançar as nossas reflexões. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Para complementar esse versículo, eu fui lá no Velho Testamento, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, e retirei essa frase. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Para tudo na vida tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Quando a gente conhece a doutrina dos Espíritos, a gente está no tempo de quê? Quando a gente conhece a doutrina? De plantar, de colher as sementes que a gente recebe dos ensinamentos e pegar aquelas sementes e jogar para dentro do nosso coração, que é o nosso terreno. Esse é o nosso terreno. O nosso coração é o nosso terreno. E às vezes o nosso coração está cheio de matos, de pedras, de entulhos. Sim ou não? Sim. O que são esses matos, essas pedras, esses entulhos? As mágoas, o orgulho, o egoísmo, a nossa intolerância, a nossa maledicência, a nossa impaciência. E preparar esse terreno para o quê? Para acolher as sementes que a gente está recebendo. E futuramente, depois que essa semente, for preparado esse terreno para receber essa semente vai começar a nascer dentro do nosso coração. E toda semente, depois que desabrocha, que cresce, o que vai acontecer com a árvore depois que ela cresce? Ela vai dar o quê? Frutos. Flores e frutos. Flores e frutos. Ela vai oferecer abrigo, ela vai oferecer sombra para aqueles que estão cansados da luta,
ou seja, acolhimento. Ela vai oferecer flores, que vão trabalhar com a beleza, com o encantamento, com a suavidade, e vão oferecer frutos, aquilo que nos alimenta a alma, que nos dá força para a gente seguir no caminho. Mas toda semente primeiro precisa, então, ser introjetada, trabalhada dentro do nosso mundo interno, para depois sair da gente as verdades. Se as verdades do Cristo não entrarem verdadeiramente no nosso coração e não se desenvolverem, o homem de bem não vai florescer e não vai dar frutos. Isso que nós precisamos entender. Essa é a transformação da humanidade. Esse é o recado da transição planetária. Aquele que conseguir levar a semente para dentro do seu coração, preparar o terreno para receber essa semente. Como é que se prepara o terreno? Na vida de relação, no enfrentamento dos problemas que eu estou tendo na minha vida, na minha encarnação. Isso é preparar o terreno. Fazer com que essa semente dê frutos, ou seja, fazer prevalecer a mensagem do Cristo na minha vida. Aí eu vou dar frutos. O que são esses frutos? É a transição planetária, a mudança que vai estar ocorrendo por fora. Primeiro a mudança ocorre dentro e depois ela se reflete no mundo externo. Isso é a transição planetária. Não é nenhum milagre. É uma coisa lúcida, lógica que vai acontecer na Terra. Por isso há tempo de plantar e há tempo de colher aquilo tudo. Quando o Filho do Homem vier, veja bem, Jesus se iguala, renasce aqui nessa terra, reencarna entre nós. E nós sabemos, por fontes seguras, que eu boto ali embaixo, que a revista Espírita, de fevereiro e março de 1868, intitulado Os Messias do Espiritismo e o Comentário dos Messias do Espiritismo. Ali nos é informado que nosso Senhor Jesus Cristo é um espírito crístico, ou seja, é um desdobramento dos espíritos puros. Nós sabemos que na ordem dos espíritos, na evolução, nós temos os imperfeitos, os bons, os puros, e há um desdobramento que é os crísticos. Nós ainda estamos nos imperfeitos, mas a população da Terra já é uma população mesclada entre espíritos imperfeitos e espíritos bons. Ok? Os nossos anjos de guarda ou mentores, que são sinônimos, eles são de que categoria? Bons. E nós já tivemos notícias de que esses espíritos estão reencarnando na Terra. Certo? Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros. Já houve essa notícia do plano espiritual. Ok? Então, a população da Terra já vem sendo mesclada. Isso é importante para a transição planetária? É importante que muitos espíritos reencarnem em todos os pontos da sociedade, em todos os âmbitos da ciência. Isso está lá no livro A Gênese também, de Kardec. Para quê? Para que a transformação ocorra em todos os pontos, assim como foi a saída da Idade Média e o Iluminismo. Nós já vivemos coisas parecidas aqui na Terra. Saímos de um período de trevas, Idade Média, e fomos num período de iluminismo que reencarnou muitos espíritos em todos os âmbitos da sociedade. Agora, novamente, a história se repete, porém, uma história com maior profundidade, porque o planeta ele vai se elevar nas categorias de mundos. Ele vai deixar de ser provas e expiações e vai passar a ser um mundo regenerador. Então, o Filho do Homem vier em sua glória. Jesus deixou sementes entre nós e o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. A outra parte caiu em terras pedregosas. A outra caiu entre espinheiros. E, finalmente, a semente cai em boa terra e dá as sementes 30, 60 e 100 por um. Ainda aquela semente que caiu em boa terra, ela germinou e deu frutos em proporções diferenciadas? Sim, porque é cada um segundo as suas obras, cada um segundo o seu nível de consciência. Mas todas essas sementes que deram em proporções diferentes e que foram sementes boas, contribuíram para o terreno?
contribuíram. Da mesma forma somos nós. Talvez nós não possamos dar 100 por um, mas se já pudermos dar 10, se já pudermos dar 20, vamos estar contribuindo? Que maravilha! Então seremos os trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz lá, e todos os santos anjos com eles. Quem são os anjos? São os espíritos que trabalham mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que os espíritos crísticos são espíritos que ajudam a administrar o universo junto com Deus. Então eles são chamados por André de Luiz de co-criadores. E nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. E que existe uma falange de espíritos que trabalham junto com ele nesse processo. Um exemplo, quem é o mentor do Brasil? É um trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Mas nós também podemos trabalhar com nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Nosso Senhor Jesus Cristo. Um semeador que semeou em todos os terrenos. Parecia ser um semeador maluco, porque nenhum semeador aqui na terra jogaria suas sementes à beira do caminho. Por quê? Porque elas não vão produzir, não vão vingar. Mas lembre-se de uma coisa. Esse livro estava imaculado até eu tocar. Depois que eu toquei, esse livro tem um pouco de mim? Tem. Muito até. Se a gente pegar aqui, as minhas digitais acabaram de ser, por exemplo, impressas nesse livro. Sem contar a forma energética que eu implantei nele. Porque somos todos energia. Então Jesus, ele tocou todos os corações, deixou lá. Todos nós fomos tocados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos. É bem verdade que em muitos momentos nós fomos sementes jogadas à beira do caminho, porque o nosso terreno era à beira do caminho. Nem ligamos para o que Jesus disse. Achamos aquilo tudo balela de um louco que veio na Palestina pregar umas loucuras. Mas com o passar do tempo, nós fomos tocados, não fomos? Um dia a gente despertou e falou, opa, ele está dizendo alguma coisa que diz dentro do meu coração. Porque o terreno é aonde? É dentro, é o nosso coração. Então esse homem, esse espírito crístico, que é um dos governadores do planeta, ele veio há mais de 2000 anos. Tocou todos os nossos corações. Porque a mensagem dele foi de ponta a ponta no planeta Terra. É bem verdade que foi distribuída de ponta a ponta. Nós temos um espírito em particular para agradecer essa divulgação do cristianismo. Vocês se arriscariam a dizer quem foi? Quem foi o maior divulgador do cristianismo? Paulo de Tarso. Que quis que a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo fosse disseminada entre os gentios. O que eram os gentios? Todos que não eram judeus. E que bom que essa mensagem chegou até a gente. Que bom. Não? E todos os anjos com ele, então, se assentará ao trono de sua glória. O que representaria para vocês o trono de sua glória? Perguntas fáceis são muito difíceis, né? Seus ensinamentos. Esse é o trono da sua glória. Todos os seus ensinamentos se assentarão na terra. Porque não é a vitória do bem? O planeta não é regeneração? Quando nós saberemos verdadeiramente que esse planeta é mais regeneração do que provas e expiações? Quando Quando o bem prevalecer. Então a mensagem do Mestre Jesus vai estar em evidência nas nossas relações, em evidência nas relações humanas. Então essa parte quis dizer isso. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes da ovelha. Nós precisamos entender, eu botei aqui essa jovem sentada num caminho que bifurca. Quantas vezes durante um dia inteiro nós não temos que fazer escolhas? Escolhermos entre a nossa violência interna ou viver nosso Senhor Jesus Cristo. Escolhermos entre a nossa personalidade ou amar aquele companheiro ou aquela companheira
que está no caminho conosco. Quantas vezes nós não temos que fazer escolhas que são somente nossas, estão dentro do nosso mundo, não há testemunhas, somente nós. Nós somos testemunhas de nós mesmos e Deus e os bons espíritos. Quantas vezes nós temos que fazer escolhas durante um dia inteiro? A nossa vida é repleta de momentos, é repleta de escolhas. E ele disse assim: apartará uns dos outros. Mas será Deus que vai fazer essa separação? Ele que vai vir e vai fazer separação pessoalmente? Será essa a separação? Não. Por quê? Ele fala numa linguagem figurada, entre bodes e ovelhas. E nós então vamos ter que interpretar, ou seja, ir na direção do contexto. O que esse povo entendia sobre bodes e ovelhas? Então nós vamos entender que o bode representa ainda as pessoas que estão presas às posturas mentais do interesse pessoal. Kardec, na questão 895, pergunta: por que indício nós podemos observar a evolução de uma pessoa apartando dela os vícios e as imperfeições? Aí a gente fala assim: se eu apartar os vícios e as imperfeições das pessoas, não vai sobrar nada de ruim. Mas não, a resposta dos espíritos, o interesse pessoal. E aí as pessoas perguntam: mas como assim? Porque muitas vezes nós vestimos máscaras. Essa pergunta está se referindo às máscaras. Quantas pessoas não deixam transparecer os seus vícios e as suas imperfeições? Mas os interesses pessoais é verdadeiramente, quando ele aparece, é quando a máscara cai. Essa pergunta de Kardec aos espíritos está justamente relacionada a isso. Porque se a gente aparta os vícios e as imperfeições de umas pessoas, a gente vai dizer: não tem mais nada de ruim dela. Tem sim. Muitas vezes ela está mascarada. E é na vivência do dia a dia que a gente vai ver a máscara cair, porque é quando aparecem os interesses pessoais, é que vai demonstrar que aquela pessoa ainda, o mundo interior dela está sendo governado ainda pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, os bodes representam os interesses pessoais. Representa ainda o homem velho, representa que esse homem ainda é governado pelas duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. E o que são as ovelhas? Tipo dócil, postura simples, apto a doar incessantemente, sempre em sintonia com o comando do pastor. Então, essa separação não vai ser uma separação que vai ser feita assim: você fica, você vai, você fica, você vai. É uma separação que quem está fazendo essa separação o tempo todo? Nós mesmos estamos nos separando. Nós mesmos estamos decidindo se nós queremos ficar aqui nesse planeta que vai se transformar num planeta de regeneração, ou se nós estamos confeccionando o nosso passaporte, assim como os capelinos confeccionaram o seu passaporte para ir para onde? Para a Terra. Quem não conhece a história dos capelinos, leia o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que vai falar que no sistema de Cocheiro havia um planeta que estava em transição como o nosso, de provas e expiações para a regeneração, e que aqueles que não se adequaram à transformação foram convidados a serem exilados para onde? Para o planeta Terra, e começarem aqui uma nova vida. Então, se eu não trabalhar dentro de mim as minhas imperfeições, eu também estarei confeccionando o meu passaporte para um outro lugar, semelhante ao que aconteceu com os capelinos. Então, essa separação, ela diz respeito às nossas escolhas. E quais têm sido as nossas escolhas no dia a dia? E aí diz assim: e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Nós todos nos agrupamos na vida, em sociedade, por afinidades. Se nós somos artistas, nós procuramos pessoas que têm ou a mesma profissão ou têm gosto pela arte. Nós nos aproximamos, portanto, por questões profissionais, por questões religiosas ou até por questões de sentimentos. Os intrigueiros, os maledicentes estão sempre procurando quem? Os fofoqueiros, né? Os maledicentes. Os iguais estão sempre se buscando. Nós nos reunimos por afinidade.
E talvez algumas pessoas estejam me perguntando, não brinca, que aquela minha família é por afinidade. E aí eu vou responder para vocês, com o coração doído. Mas sim, por afinidade moral. Nós devemos, nós precisamos. O agrupamento familiar, o agrupamento profissional que estamos inseridos, mesmo quando nos promovem profundas contrariedades, é aquilo que precisamos ou que merecemos. Não saberei dizer a vocês, em particular, se precisam ou se merecem, mas digo, ou precisa ou merece. No mesmo caso, em relação a mim. Então, nós nos agrupamos por afinidades. Então, essas ovelhas e esses bodes, eles vão ser separados dessa forma. Porque as nossas escolhas são governadas por uma lei que falamos o dia inteiro. A lei de ação e de reação. Boas escolhas, bons resultados. Boas plantações, boas colheitas. Más plantações, más colheitas. Hein? Mais plantações, fome. E quantas fomes o mundo está passando ainda hoje? A maior de todas as fomes que nós estamos passando chama-se fome de amor, gente, de amor. Porque o que está precisando nesse mundo? O amor permear as relações. Não haverá mais violência. Não haverá mais nenhum tipo de injustiça social. Aliás, por falar em injustiças sociais, vamos dar um pensamento para vocês levarem para casa. As injustiças sociais, elas ocorrem, elas existem. Porém, não existem nenhum injustiçado. Quer que repita? A injustiça social, ela existe, mas não existe nenhum injustiçado. E a resposta é essa lei de ação e reação. Lancei a pimenta para vocês levarem para casa. Mas está gravado também. Podemos? Então, essa separação será uma separação vibratória, de incompatibilidade. Se eu sou incompatível ao bem, não vou poder ficar. Se eu sou refratária à fraternidade, ao amor, eu não vou poder ficar. Por quê? Porque o país estará, o planeta, aliás, estará em ressonância com o amor e ao bem. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não sei se vocês já pararam para refletir, mas todos nós, aqui ou lá fora, ou no mundo inteiro, no universo, nós somos herdeiros do universo. Olha que coisa boa. Somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros do universo. A herança é nossa por direito. Mas, qual tem sido o meu trabalho, a minha contribuição para eu receber a minha herança? Porque a herança não vai ser entregue de qualquer maneira nas nossas mãos. Deus não é inconsequente. Nós daríamos ao nosso filho de 5 anos uma arma de fogo carregada? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Da mesma forma, não nos será entregue a administração do universo se nós não tivermos juízo, consciência de bem para poder fazer isso. Por isso a gente viu ali na ordem dos espíritos, os espíritos crísticos, que é um desdobramento dos puros. A esses espíritos está reservado a administração do universo em ressonância, em comunhão perfeita com Deus, que é o nosso Pai. Por quê? Porque eles vivem em comunhão perfeita. Os pensamentos, as palavras e as obras deles estão todas direcionadas pela bússola chamada lei divina. E essa bússola da lei divina está também conosco. Porque onde é que está escrito a lei divina? Na nossa consciência, questão 621. Então, a nossa bússola está dentro de nós? Tá.
Mas precisamos encontrar o nosso norte. E os espíritos, já sabendo que seria difícil encontrarmos esse norte, nos ofereceu um modelo e guia. Olha só, um modelo e guia para quê? Para nós seguirmos na direção e descobrirmos a bússola, que é justamente as leis de Deus que estão escritas dentro de nós. Então, o caminho de evolução é sempre, por isso que a doutrina dos espíritos fala muito da importância do autoconhecimento e da reforma íntima, porque sem esse processo de introspecção, eu não vou conseguir encontrar os subsídios necessários para esse homem de bem. Então, todos nós temos essa herança, porque nós somos todos filhos de Deus. Então, o reino de Deus, nós também sabemos que não é um local geográfico, ele está dentro de nós. Mas para nós encontrarmos esse reino, nós temos que despertar essa consciência. No que tenho trabalhado? Qual a direção da minha vida? Isso deve ser a nossa reflexão. Qual é a direção que eu tenho dado na minha vida? Nas relações humanas, a gente tem que estar sempre lembrando disso. Qual a direção que eu tenho dado? Como eu tenho trabalhado e tratado aqueles que estão ao meu redor? Porque essa é a direção que eu tenho dado à minha vida. Esse é o trabalho, essa é a minha contribuição para o mundo de regeneração. É ao mesmo tempo a minha possibilidade de transformação interior e ao mesmo tempo a minha contribuição para o mundo de regeneração. Como têm sido as minhas relações com o outro? Elas têm sido permeadas de amor, de paciência. Eu tenho me posicionado diante das injustiças da vida? Porque quando nós observamos, quando nós estamos detectando que uma pessoa está sendo injustiçada, ou que a injustiça está do nosso lado, próximo a nós, e nós não fazemos nada, o nome disso é covardia. Principalmente se a gente está discernindo, sabendo que é injustiça. Porque muitos estão vivendo esse processo, mas não sabem discernir se aquilo é injusto ou não. Acha que é assim o sistema e que tem que ser assim. Mas quando a gente sabe que é e não faz, isso é praticar o mal? Sim. Kardec, no livro A Gênese, diz que fazemos o mal quando praticamos e quando deixamos de fazer o bem. E a quantas injustiças sociais a gente tem vendado os nossos olhos. Queremos a paz, mas somos produtor de paz? Produzimos paz ao nosso redor? Queremos o amor, mas produzimos o amor ao nosso redor? Queremos muito a compreensão daqueles que vivem ao nosso redor, mas o quanto que nós temos compreendido o outro? Queremos muito uma relação de paz, uma relação ideal, mas o quanto temos construído uma relação ideal? Francisco de Assis diz: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Não é assim? Então é o que eu dou para a vida, é o que eu recebo da vida. Eu quero muito receber da vida compreensão, mas eu não compreendo ninguém. Eu acho sempre que as pessoas estão me perseguindo, estão atrás de mim para me prejudicar. Estão fazendo isso para me provocar, para me deixar para baixo. E aí nossa pergunta é: alguém pode te deixar para baixo? Sim, o quanto você der de poder para ela te deixar para baixo. Alguém pode destruir a sua vida? Sim, na medida em que você permitir. E se você não permitir, ela pode? De jeito nenhum. Mas essa pessoa está do meu lado, ela promove um mal danado. Não é o mal dela que eu devo temer, mas qual mal eu devo temer? É o que está dentro do meu coração. Porque pode fazer ressonância com dela e potencializar. Então, nessa hora, o que eu faço? Silencio, identifico o meu mal. Isso é muito difícil. E trabalho somente o quê? O meu mal. Mas e o mal dela? O mal dela diz respeito a ela. Mas e se o mal dela estiver fazendo mal a mais do que só ela? Devo me posicionar? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, último item. Vamos lá, tem que dar referência, não vale dizer. Lá diz assim: devemos divulgar o mal de outrem? Aí a resposta dos espíritos. Questão muito delicada, os espíritos respondem. Porém, se o mal que ela faz só faz mal a ela, não. Mas se o mal que ela faz mais do que a ela,
é um dever e é uma caridade que seja divulgado. Está lá, quem quiser confirma, está gravado. Capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, os últimos itens, últimas páginas. Vocês vão encontrar a pergunta e a resposta. Porque senão vira o quê? Omissão. Mas se o mal que ela está fazendo só faz mal a ela, então silencie e segue. Mas se o mal que ela faz o mal à multidão, não silencie e não sigam. Então, qual a direção eu tenho dado à minha vida? Seguimos? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos estará preparado. Aí é o sublinhado: desde a fundação do mundo. Desde que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, porque foi assim que todos fomos criados, nós tivemos sempre a oportunidade de escolhas, de escolhermos o bem. Sempre tivemos dentro de nós todas as condições necessárias para adquirirmos e trabalharmos o bem dentro de nós. Mas para termos o bem dentro de nós, precisamos trabalhar e ter méritos. Lembra? Se eu quero paz, eu promovo a paz. Se eu quero amor, eu promovo o amor. Mas o mal da gente que a gente está há 2000 anos esperando que as pessoas se transformem em amor para a gente ser amoroso. Esse é o nosso mal. Mas é hora de ser amorosa, apesar de a cada um, segundo as suas obras. Podemos? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Bom, existem duas fomes que nós passamos: a fome material e a fome espiritual. Podemos saciar as duas fomes? Sim? Devemos. Se nós não pudermos saciar a fome material de alguém, mas temos subsídios, se quisermos, para saciarmos a fome espiritual? A caridade moral e material, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz que a caridade está ao alcance de todos. Quando a irmã Rosália, o espírito que passa essa comunicação, ela diz que existem esses dois tipos de caridade. Aqueles que não podem fazer a material sempre poderão fazer o quê? A caridade espiritual ou moral. Às vezes eu não tenho 1 quilo de alimento para dar, mas eu posso dar os meus ouvidos, a minha atenção? Eu posso dar um abraço? Eu posso dizer uma palavra, coragem, eu não sei o que fazer, mas eu estou junto contigo? Posso? Então isso é caridade. Por isso que nós temos que entender, né, que a caridade foi o instrumento que foi deixado, que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há ou transformação, se quisermos colocar. A caridade é o instrumento que está acessível a todos nós para realizarmos os processos de transformação dentro de nós. Está ali, para todos nós, é um instrumento. E eu botei essa imagem aqui, que é a passagem do bom samaritano, parábola do bom samaritano, que abre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Mas a passagem é uma outra história, né, que a gente não daria para falar agora. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste viver. Nu. Nudez espiritual. Será que nós teríamos coragem de mostrar tudo o que somos para o Pai? De nos despirmos de toda a nossa vaidade, de todas as nossas máscaras e armaduras, para a gente verdadeiramente enxergar qual é a minha carência espiritual? Temos carências espirituais? Aí vale a pergunta: eu já amo incondicionalmente? Eu já desejo bem incondicionalmente? Fica a reflexão. Qual a minha carência espiritual? Vejo e visito Jesus sempre que dissipo o quê? As minhas sombras interiores. Eu tenho sombras? O orgulho é uma sombra? O medo é uma sombra? A inveja é uma sombra? Então, toda vez que eu dissipo as minhas sombras, eu consigo ver e visitar Jesus. Vamos seguir as nossas reflexões? Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome
e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E aí a pergunta é, o que é justiça para nós? O que é justiça para nós, emocionalmente perguntando? Para muitas pessoas, a justiça é não me contrarie, por favor. Teve gente que riu, né? Para muitas pessoas, justiça é não me contrarie, por favor. Se você me contrariar, você estará sendo injusto. Vamos seguir? Justiça é cumprir com dever. Cumprir com dever. E o dever, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem um item chamado o dever. Ele é composto de 2 momentos. Um é de direitos e outros de obrigações. Sendo que direitos e obrigações estão soldados, não se separam jamais, nunca é a palavra. Portanto, toda vez que eu uso de um direito, eu tenho uma obrigação? Diz a lei de ação e... então não há ninguém apartado das suas escolhas. Ninguém que possa se livrar das escolhas que fez. Pode se livrar das escolhas? Mais escolhas, mais consequências. Então, não existe essa questão de que eu uso o outro e não vou responder por isso, porque essa sociedade de usura está plantando isso por aí afora. Não tem problema não, as relações estão assim. Eu pego e descarto, mas se eu pegar e descartar, eu vou ter que responder por isso? Sim. Nas leis de Deus, questão 617, nota. Lá, Kardec explica que as leis de Deus estão divididas em 2, a lei material e a moral. A material que a gente aprende na escola, física, química, biologia. E as leis morais, ele diz que ela tem uma função primordial na nossa vida. Estabelecer a relação do homem com ele mesmo, estabelecer a relação do homem com o próximo e estabelecer a relação do homem com Deus. Então, em todas as nossas relações, a lei de Deus está prevalecendo. Mas primeiro, eu tenho que estabelecer a lei de Deus aonde? Lembra do semeador, saiu a semear, e o que o terreno é o meu coração? Então, primeiro eu tenho que trabalhar as leis de Deus aonde? Aqui dentro. Porque se eu me resolver, se eu trabalhar as minhas imperfeições, eu já estou a meio caminho andado de me resolver com o próximo. Sim ou não? Sim. Porque se eu me transformo numa pessoa melhor, fatalmente, eu já estou me resolvendo com o próximo. Por quê? São as minhas imperfeições, que representam as minhas farpas, são as minhas farpas que ferem o próximo, não é? Então, se eu der uma limada nas minhas farpas, eu vou estar machucando o próximo, prejudicando ao próximo? Vou estar? Não. Então, se eu me resolver comigo e me resolver com o próximo, estou resolvido com a lei de Deus e com Deus? Então, tudo está relacionado à vivência e à convivência. Reconciliai-os com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. E agora nós estamos a caminho? Então, vamos seguir? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? É a questão da sensibilidade, da empatia que precisamos fazer. Essa semana, vou falar rapidamente, eu recebi um vídeo do Simão Pedro falando da caridade. Acho que isso aí foi bastante veiculado por aí. De uma pessoa que foi até uma casa espírita pedir uma cesta básica, uma pessoa que tinha ficado desempregado. Ele era pintor, um homem que era pintor. E ele ficou desempregado e já não tinha mais nada para comer. E aí o pai, desesperado, falou para o filho assim: meu filho, fica tranquilo, está faltando comida, mas o papai vai no supermercado comprar e vai trazer para casa. E foi para a casa espírita pedir porque ele já não tinha mais nada. Explicou toda a situação dele e falou para a pessoa da casa espírita: olha, assim que eu tiver empregado, eu venho aqui e vou pagar as cestas básicas, mas no momento eu preciso, eu não tenho mais o que dar de comer nem para o meu filho. Eu preciso dessa cesta básica.
Aí, naquela hora, aquela casa espírita não tinha nada, mas eles começaram a ligar para um e para o outro para arranjar. Aquela coisa que a gente também às vezes faz, né? E aí, uma senhora foi acionada e disse, pode falar para ele para esperar aí, que eu já venho logo com o que nós precisamos resolver. E trouxe um pacotão, uma cesta básica que dava para o mês inteiro. Aí o pintor agradeceu, falou novamente que assim que ele tivesse empregado, ele iria restituir tudo aquilo ali, porque era um homem de bem. Aí mas ela trouxe junto umas saquinhas, uma sacola, com um monte de sacola de supermercado. Ele falou assim, mas para que isso? Precisamos dividir tudo. Você não falou com seu filho que você ia no supermercado fazer compras? Você não pode perder a credibilidade do seu filho. Por isso vamos colocar tudo isso daqui em sacolas para ele ver que você foi realmente no supermercado. Isso chama-se sensibilidade na hora da caridade. Porque fora da caridade não há salvação, mas a caridade tem que estar aqui, ó, unida. Vamos? E como estivemos enfermo ou na prisão, muito parecido, né, com aquele atrás. O que precisamos entender por prisões é: se alguém foi na prisão visitar, é porque estava livre. Mas nós estamos livres? Por isso a reflexão é prisões e prisioneiros. Às vezes estamos livres fisicamente, não estou dentro de nenhum cárcere. Mas quantos cárceres há dentro de mim mesmo? Porque para ver e visitar o Cristo eu preciso me livrar de o quê? Das sombras. Lembra dos slides anteriores? As sombras são as minhas prisões. Mas quais são as minhas prisões? E finalmente o sermão termina e eu vou ler para findarmos a nossa reflexão. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparando para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. No lembrete de que nós somos sempre herdeiros de nós mesmos. O ingresso no mundo de regeneração estará na direção de que a cada um segundo as suas próprias obras, as suas próprias escolhas. Muito obrigada, um bom dia. Obrigado, Eni.